Como aceitar da melhor forma possível uma situação da qual não há possível mudança? Eu me chamo Gustavo, sou formado em psicologia e este aqui é o meu canal Comportamento e Pensamento. Seja muito bem-vindo e bora lá pro conteúdo. Bom, por que então essa lógica de aceitar as coisas? Não é naquela situação de aceita que dói menos, nem nada do tipo. Na verdade, é o nome técnico de fato, uma técnica que a gente usa no consultório, na psicologia clínica, que se chama justamente aceitação. Então, por que que a gente precisa usar esse tipo de lógica, esse tipo de técnica, se assim preferir, com os nossos pacientes? Porque existem algumas situações onde não há possível mudança. Não é possível fazer uma mudança naquilo, por exemplo, a descoberta de um diagnóstico de uma doença neurodegenerativa ou mesmo de algum diagnóstico relacionado a alguma doença oncológica, um câncer, que talvez ache, assim, uma mudança, uma possibilidade de tratamento, mas ainda assim a presença ou não da doença não é negociável, ela está lá. A separação de algum relacionamento, quando não é possível reconciliação, e todas coisas nesse sentido. Então, essas situações, elas exigem uma aceitação madura, uma possibilidade de compreender que a situação ocorreu, não lutar contra a realidade e ver o que que a partir dali é possível fazer. E não vamos confundir aceitação com gostar da situação ou com desejar aquela situação, mas simplesmente com entender que ela tá lá e que, sendo boa ou ruim, não há o que seja possível ser feito, como eu já falei no início do vídeo. Então, essa aceitação, ela possui alguns componentes. A aceitação, ela possui a lógica da atenção, que é uma lógica, então, de ter essa atenção plena a ela, uma lógica de conseguir realmente tentar perceber a situação como ela é, não como os nossos pensamentos a tornam, não como as nossas noções sobre o que que vai acontecer a partir dali vai ser, mas meramente como ela é. É uma lógica também de tentar, ao máximo possível, não julgar a situação, por mais difícil que seja. E por que essa lógica do não julgamento, né? Por que que isso pode nos ajudar? Porque quando a gente não faz isso, a gente como que se revitima a partir dos nossos próprios da nossa própria percepção das coisas, porque a coisa em si, ela já é ruim. E quando a gente começa a ruminar muito sobre aquilo e pensar muito sobre aquilo, às vezes pensar em realidades paralelas ali que a gente poderia estar vivendo, né, e se eu não tivesse feito isso, e se eu tivesse feito aquilo? Bom, a gente nunca vai saber, porque a situação que a gente tem é essa. E aí existem algumas metáforas, inclusive para a gente compreender isso, essa lógica do porquê não julgar a situação. Vamos imaginar que eu tenho, por exemplo, uma maçã e um chocolate. E aí eu tô decidindo trocar o meu lanche da tarde, que antes era um chocolate, por uma maçã. Tô fazendo uma opção mais saudável. Essa opção, ela me traz um custo, que é esse custo de não sentir mais aquele prazer que era comer o chocolate, agora eu tenho que comer a maçã. Eu tenho um paladar desacostumado com a maçã, então vai ser difícil no início eu me acostumar. Mas ao mesmo tempo, se eu cada vez que eu morder aquela maçã, lembrar como era morder o chocolate, cada vez que eu mastigar aquela maçã, lembrar como é que era a textura do chocolate dentro da minha boca, cada vez que eu engolir um pedaço de maçã, lembrar como era estar engolindo um chocolate, no final das contas, eu vou estar comendo uma maçã e um chocolate, e a comparação dos 2. E eu não vou estar me abrindo de fato para a experiência que é comer a maçã, mas eu vou estar sempre comparando ela com o chocolate. Ou seja, eu vou tornar mais difícil uma situação que por si só já é difícil. Então, se eu ficar comparando, por exemplo, a minha vida agora, e é claro que é natural que isso aconteça, um pouco, mas, ah, é ideal também que a gente possa combater essa tendência, né, porque vamos imaginar que eu terminei um relacionamento e aí eu fico pensando e pensando e comparando como era a minha vida com o relacionamento, como minha vida estaria no relacionamento. Não seria isso pior e mais causador de sofrimento que só imaginar como aliás, só me concentrar
ter essa atenção plena em como está a minha vida agora e perceber que eu não posso mudar, eu não posso saber como seria ter continuado e simplesmente perceber, como é que tá a minha vida agora e tentar vivenciar ela, por difícil que seja como ela tá. Então, eu sei que é uma coisa difícil de se fazer, é uma coisa que é fácil, talvez conceitualmente, embora seja um pouco abstrato, um pouco complexo, mas com certeza é mais fácil de entender conceitualmente do que de aplicar no dia a dia. Mas ainda assim, não é isso melhor do que ficar nesses e se, lutando contra a realidade, tentando se desvencilhar de algo que de fato aconteceu e ficar comparando com alguma hipótese, alguma coisa que poderia ter acontecido, enfim, de uma forma geral, não aceitar. Outros componentes da aceitação também são os componentes de tentar fazer uma não evitação. Então, não é, sabe, veio a situação e veio à tona e eu evito e eu vou para outra atividade, para outra coisa, começo a pensar em outra coisa. Agora, é preciso fazer uma certa ressalva aqui. Porque a questão de não evitar só é importante quando eu tô perdendo algum tipo de coisa que me dá prazer, algum tipo de coisa que é boa quando eu evito. Como é que a gente pode pensar isso num exemplo prático? Vamos dizer que eu pratico boxe e eu praticava boxe com a minha namorada, agora eu terminei o relacionamento e eu tô deixando de ir no boxe, porque é uma coisa que a gente fazia junto e me faz lembrar dela. Sim, é uma coisa que a gente fazia junto, mas é uma coisa também que agora eu vou ter que fazer sozinho, porque é uma coisa que eu gosto muito e eu vou precisar continuar. Então, será que seria melhor parar de fazer, arrumar outra coisa, ou me acostumar, me adequar à nova possibilidade, à nova, aliás, à realidade de que eu vou ter que praticar sozinho agora, de que eu vou ter que ir lá por minha conta, de que eu vou ter que ir lá desacompanhado. Talvez no início seja difícil realmente não fazer essa evitação, porque a ferida está muito aberta. Mas e depois que passou algumas semanas, não seria melhor eu não evitar, eu fazer essa atividade que me proporciona também algo que é bom para minha vida? Então tem essa lógica de não julgar, aceitar, não evitar, e não ficar tentando elaborar essas realidades paralelas, essas coisas, sabe, lutar contra a realidade do que está acontecendo. Algumas outras coisas podem nos ajudar com isso também, né, como por exemplo a prática do mindfulness. Não sei se tu foi percebendo, mas tu já tem algum tipo de conhecimento em mindfulness e está ouvindo esse vídeo, muita coisa do que eu estou falando aqui é uma coisa que está presente também no mindfulness, né, que é prestar atenção plena em alguma coisa, seja na respiração ou em alguma outra atividade. E muita coisa está presente também, é a atenção plena, propriamente. O não julgamento, a não evitação, que é eu, sabe, focar plenamente, não julgar, não evitar uma situação ali que esteja acontecendo. Tudo isso são componentes da aceitação e tudo isso está presente também no mindfulness. Então o mindfulness pode ser uma prática que possa te ajudar. Alguns exercícios experienciais também, como por exemplo, já teve algum dia que tu estava com insônia e tu ficou tentando, sabe, tentando dormir de alguma forma e ficou se pressionando assim se eu não dormir, então eu vou estar muito mal no outro dia, eu preciso dormir. E aí foi ficando mais e mais ansioso, em vez de relaxar, e foi, portanto, se distanciando cada vez mais do sono. Isso aconteceu por quê? Porque não houve uma aceitação naquele momento de que talvez tu não dormisse tão bem quanto tu esperava, de que não tinha tanto o que fazer, porque tu não tem como controlar tão conscientemente assim o teu sono. Então talvez seria melhor ter saído um pouquinho da cama e esperado o sono voltar e depois voltado para lá. Então, basicamente é isso sobre aceitação. Comenta aqui se tu tá passando por uma situação que é necessário aceitar. Comenta o que na tua vida tu tá precisando aceitar e talvez não tá conseguindo também. E se tu precisar de mais ajuda para isso, tu pode entrar em contato comigo através do link para o meu Instagram, que está aqui na descrição do meu canal no YouTube. Eu agradeço pela tua audiência e até mais.